Então vamos nessa, falar de Série B do Campeonato Brasileiro versão 2025, cada vez mais próxima do final. Chegamos à 26ª rodada, depois dessa vão faltar só 12 para o final. É isso, último terço de campeonato chegando. Você vem com a gente, vai deixando o seu like e se inscreva por aí. Essa rodada de número 26 iniciada na sexta-feira, jogos no sábado, no domingo, fechando na segunda e também na terça-feira. É semana inteira de jogos da segunda divisão. A rodada começou na sexta-feira, empate de 0-0. Foi um festival de empates de 0-0 também. Começando por Volta Redonda e Criciúma, empatando em 0-0. Criciúma só tem uma derrota nos últimos 12 jogos, uma arrancada espetacular, vinha de 3 vitórias. Agora esse empate, e o Volta Redonda não deixa de ficar satisfeito de empatar com uma das melhores equipes do campeonato. No Couto Pereira, os líderes, Curitiba e Goiás, empataram por 0-0. O Coxa mantém a sua liderança por 2 rodadas seguidas agora. O Goiás só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, é um segundo turno de certa maneira preocupante. No Mangueirão, Paysandu e América empataram por 0-0. O Paysandu completando 9 jogos sem vencer, praticamente 2 meses sem saber o que é conquistar 3 pontos num jogo. E curiosamente, a última vitória do Paysandu foi um espetáculo, né? Foi um 5-2 em cima do Curitiba no Couto Pereira, uma vitória mágica que parecia representar um novo começo pro Paysandu ali. E representou uma tragédia na sequência, 9 jogos sem vencer, passou 5 derrotas seguidas e agora empata. E o América, pelo menos, faz mais um ponto, tá 3 jogos sem derrota, pelo menos o Coelho, mas segue na zona do rebaixamento. No estádio Oba, para fechar o sábado, tivemos Vila Nova e Remo empatando por 1-1. Remo vem numa sequência grande de empates, é o time que mais empata no campeonato, são 12 ao todo. Vila Nova, 3 empates seguidos. Aliás, 2 jogos seguidos em casa, o Vila não conseguiu vencer contra o Atlético e contra o Remo. No Germano Krieger, Operário 1, Cuiabá 1, 2 times que têm empatado bastante. 2 times invictos a 5 jogos, né? O Operário se amplia um pouco mais essa margem de resultados. Em 11 rodadas ele só tem uma derrota, mas são 6 empates. E o Cuiabá tá 5 jogos invicto com 4 empates e uma vitória só nesse período. Então, a galera não tá conseguindo sair do lugar na tabela, né? Na Arena Sincred, nesse domingo, o Operário e o Cuiabá jogando no domingo, já às 16 horas, e às 18h30, o Atlético foi o primeiro time a vencer um jogo, foram 5 empates seguidos na rodada, e o Atlético no 6º jogo foi ganhar de alguém, 2-0 em cima do Botafogo. O Atlético, 2 vitórias em 3 jogos. Na segunda-feira, teremos Ferroviária em Novo Horizontino, o Tigre muito pressionado, a Ferroviária também não ganha 3 jogos, Novo Horizontino tá 7 sem vencer, era o terceiro com folga no G4, agora tá em 7º. No estádio Rei Pelé tem CRB e Amazonas. Amazonas é o pior visitante do campeonato. Onça Pintada não vai bem, é vice-lanterna. E o CRB normalmente faz seus pontos no Rei Pelé mesmo. Fora de casa não é uma boa campanha, um dos piores visitantes também. Antônio Ascioli tem Atlético e Avaí. O Avaí vem de vitória contra o líder Goiás, o ex-líder Goiás. Ele tirou a liderança do Goiás e tenta agora uma arrancada. Para isso vai precisar vencer fora. E na Arena Condá, fechando a terça-feira, né? Na verdade Atlético e Avaí na terça-feira, Chapecoense e Atlético Paranaense também na terça-feira, né? Tá escrito segunda aí nesses 2 últimos jogos, mas na terça. O Atlético, 3 vitórias seguidas, não pode perder de jeito nenhum, senão vai ficar muito para trás em relação ao G4, como a gente está vendo já na classificação do Campeonato Brasileiro. 26 rodadas, a rodada 26 rolando. Faltando 4 jogos aí para serem revelados, desvendados. O Curitiba tem 47 pontos, lidera pela segunda rodada seguida, conseguiu empatar com o Goiás, por isso manteve a sua frente. Segundo lugar está o Goiás, 45 pontos. Atenção para o Esmeraldino, não começa bem no retorno, é apenas o 13º do segundo turno, algo assim, se eu não me engano, na segunda parte de tabela, está em segundo lugar, só uma vitória nos últimos 5 jogos, vice-líder. Terceiro, Criciúma, 43, empatou com Volta Redonda, perdeu uma oportunidade de ultrapassar o Goiás, inclusive. Quarto lugar, a Chapecoense, tem 41, ainda joga na rodada, encerra a rodada na terça-feira contra o Atlético Paranaense, tem 41 pontos. Em caso de vitória, reassume o terceiro lugar e abre vantagem principal para o 5º colocado, que é o Remo, tem 39. Aliás, se a Chape ganhar do Atlético Paranaense, o G4 vai dar uma deslanchada, né? O Criciúma vai ficar em quarto, com 4 pontos à frente em relação ao 5º colocado. 5º, Remo, 39, fora do G4, que tem Curitiba, Goiás, Criciúma e Chape. O Leão tem aí 39 pontos, tá a 2 da Chapecoense, mas já jogou na rodada, vai dar uma secada na Chape para que ela não vença o Atlético e não abra tanta vantagem assim. Sexto lugar, o Cuiabá, chegou a 38, mais um empate, o 4º empate nos últimos 5 jogos. Sétimo lugar, o Novo Horizontino, esse tá em queda, né? 7 jogos sem vencer na Série B, tem 37, era terceiro com muita vantagem para quem vinha fora do G4, mas perdeu essa margem e agora vai aí se estabilizar
estabilizando longe do G4, precisa muito vencer a Ferroviária fora de casa para se reencontrar com os bons resultados e se aproximar um pouco mais do G4, quem sabe aí secando a Chape, pode ficar até 1 ponto só atrás do G4. Oitavo é o Atlético, 36, tem um jogo decisivo contra a Chapecoense. É ganhar, chegar a 39, assumir o 5º lugar, tem essa possibilidade, e ficar bem perto, vai ficar a 2 pontos do G4, vai ser a distância mais curta do Atlético, que está numa sequência de 3 vitórias, vem reduzindo essa vantagem, que já chegou a ser de 9 pontos para o G4, agora está em 5, ele tenta reduzir um pouco mais, tem essa chance de reduzir para 2, jogo muito decisivo na terça-feira. Nono lugar, o Vila Nova, tem 36, Vila Nova já jogou e já empatou, aliás, desperdiçou 2 jogos seguidos em casa, não conseguiu ganhar, empate com o Atlético e agora empate com o Remo. 10º lugar está o Avaí, 36 pontos, tem jogo importante, é fora de casa contra o Atlético Goianiense, em caso de vitória pode até assumir o 5º lugar. O Avaí sempre aí com chances para avançar e normalmente quando pode subir na tabela acaba tropeçando. 11º o Operário, tem 35 pontos, um time que está sendo difícil de ser derrotado, mas também não consegue engrenar com vitórias, né? 12º o CRB, tem 34, time sempre forte no repelé e nessa rodada joga, pode subir um pouquinho mais jogando em casa, quem sabe conseguindo uma vitória. 13º o Atlético, 32, venceu nesse domingo, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, um adversário direto, e abriu 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. É o Atlético de São João del Rei, vai fazendo uma campanha boa, principalmente para quem acabou de subir da Série C e está disputando pela primeira vez a 2ª divisão. 14º lugar, a Ferroviária, com 31, joga pressionada contra o Novo Horizontino na segunda-feira. 16º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 28 pontos, chegou a ter um bom momento no campeonato, deu indicativos de que ia escapar, ia subir na tabela, mas não conseguiu muito tempo, não teve longo prazo essa recuperação não, voltando a perder. Perdeu na rodada agora para o Atlético, aliás, o único time a perder na rodada até aqui. A zona de rebaixamento é formada pelo América Mineiro com 27 pontos e 7 vitórias, 18º Volta Redonda, 27 pontos e 6 vitórias, Amazonas tem 24, é o pior visitante do campeonato, Lanterna, o Paysandu, 22 pontos, 9 jogos sem vitória, saiu aí de 5 jogos seguidos de derrota, agora conseguiu um empate, mas é uma sequência muito ruim, não vence um jogo há 2 meses, então a zona de rebaixamento tem América Mineiro, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Continua o Pedro Rocha, artilheiro absoluto. Ele é o maior goleador com 12 gols. Carlão, da Ferroviária, aparece com 8 gols. Também 8 para o experiente atacante do Goiás, o Anselmo Ramon. Também marcou 8 vezes o Alisson Safira, atacante do Cuiabá. Uruguaio Kevin Ramírez, do Amazonas, tem 7 gols, 7 também para o Neto Costa, do Atlético. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro na 26ª rodada. Quando ela terminar, faltarão 12. É o último terço da Série B e você vai acompanhar todos os detalhes aqui na Gol. Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço!